Olá pessoal, tudo bem? Olha só, no mesmo vídeo, fração, conceitos de frações, expressões numéricas com número positivo, número negativo, fração, número decimal, expoente, parênteses, sem parênteses, né? E probabilidade. Um exercício bem bacana de probabilidade. Bora lá numa sequenciazinha de 5 exercícios? Fica comigo. Vamos lá então, gente. Olha só, duas expressõezinhas aí. A primeira, menos 3 elevado à segunda potência, mais, parênteses, menos 72 dividido por 6 elevado ao quadrado. E a outra, menos 0,2 elevado ao cubo vezes 0,7 dividido por menos 0,08. Então tá aí. Duas expressões numéricas que precisam ser resolvidas. Vamos lá? Essa aqui é a letra A. Essa aqui, a letra B. Vamos dividir aqui. E vamos ver como é que funciona. A letra A, ela tem números negativos, tem o 6 que é positivo, tenho dois quadrados aqui, o quadrado do menos 3 aqui, o quadrado do parênteses, e aí algumas regrinhas que a gente precisa relembrar, senão não chega na resposta que deveria chegar. Olha só, menos 3 elevado ao quadrado, repare, o 2, nesse caso aqui, que é o expoente, ele é expoente exclusivamente do 3. O menos 3 não está entre parênteses. Então, o 2 ele é exclusivo do 3. Isso significa que eu vou copiar o sinal e vou fazer 3 ao quadrado. Mas presta atenção, 3 ao quadrado é 3 vezes 3. E 3 vezes 3 é 9. Mais, preciso resolver dentro do parênteses aqui, né? Vou abrir o parênteses, menos 72 dividido por 6. Sinais diferentes na divisão, tá vendo que o 72 é negativo? O 6 é positivo? Sinais diferentes na divisão, resultado negativo. E aí, 72 dividido por 6, dá 7 dividido por 6 dá 1, vezes 6 dá 6, sobra 1. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 6, 12. Não sobra nada. Então, 72 dividido por 6 é 12. Menos 12 no caso. Fecha o parênteses. E aí um cuidado especial com esse parênteses. Por quê? A conta estava dentro do parênteses. Pô, Vicente, mas você resolveu a conta e não tirou o parênteses? Não, não tirei o parênteses. Por quê? Porque o expoente é de todo o número que está dentro do parênteses, inclusive do sinal. Inclusive o sinal está elevado ao quadrado. Então eu vou copiar esse menos 9. E aqui, menos 12 elevado ao quadrado, se eu fizer 12 vezes 12 dá 144. Né? Só que como ele é negativo e o expoente é par, vai ficar mais 144. E aí, finalmente, sinais diferentes, eu subtraio os números, vou fazer 144 menos 9, aqui empresta, né? Fica 3, 14 menos 9 dá 5, 3, 135. Então, aqui, 135. Positivo ou negativo? Sinal do maior. Quem é o maior aqui? É o 144. O 144 é positivo, a resposta também é positiva. Então tá aí o resultado da primeira expressãozinha, 135 positivo. Gente, um cuidado, vou passar uma reta aqui para separar aqui as contas, né, que foram feitas, mas um cuidado especial quando tem
e quando não tem parênteses? Os dois expoentes são pares, mas repare, um não vem dentro do parênteses, o outro está dentro do parênteses. Nesse caso aqui, só o 3 está elevado à segunda. Aqui não, aqui todo número, inclusive o sinal, está elevado ao quadrado. Tem que saber diferenciar, senão não chega na resposta correta. Beleza? Bora para o próximo. O próximo é exatamente igual, regras de sinais, a ordem das operações matemáticas tem que ser seguida. A grande dificuldade aqui, ou o diferente dessa expressão, são os números decimais. São as contas envolvendo números decimais. E aí um pouquinho de organização, um pouquinho de saber o que está fazendo para que chegue na resposta correta. Então olha só, primeira coisa que eu vou fazer aqui é resolver essa potência aqui. 0,2 ao cubo. Na verdade, menos 0,2 ao cubo. Expoente ímpar, base negativa, resposta negativa. Então, o que der nessa conta vai ser negativo. E aí eu vou fazer 0,2 ao cubo é 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Então, eu vou fazer aqui 0,2 vezes 0,2. 2 vezes 2, 4. E aí, eu tenho aqui duas casas decimais. Então, a minha resposta também precisa ter duas casas decimais. Eu venho aqui e ponho a vírgula. Repare que ficou espaços em branco aqui, ó. E espaços em branco, eu completo com 0. Então, 0,2 vezes 0,2, duas vezes, dá 0,04. Mas eu preciso multiplicar ele 3 vezes. Então, eu vou fazer 0 vezes 0,2 de novo. 2 vezes 4 dá 8. Só que 8 com 2, 3 casas decimais. Então, eu vou vir aqui e vou pôr 2, 3 casas decimais e a vírgula. E aí, eu pego e completo esses espaços com 0. Isso quer dizer que 0,2 negativo elevado à terceira potência é 0,008 ou 8 milésimos negativo. Então, vou pôr aqui 0,008. Muito bem. Vezes 0,7 dividido por menos 0,08. Reparou no cuidado que eu tive em colocar a resposta aqui da potência e copiar os outros números? Pois é, isso faz parte da organização do exercício. Às vezes, a gente quer fazer 2, 3 passos ao mesmo tempo e acaba se atrapalhando em alguns detalhes. Faz por partes, faz devagarzinho, né? Resolve uma das contas, copia as outras, né? Pensa no que você está fazendo aqui. Aqui, ó, eu coloquei a terceira multiplicação. Repare, eu fiz o 0,2 vezes ele mesmo, 3 vezes. Então tenha cuidado na hora de fazer a expressão, para evitar erros. Agora eu tenho aqui uma multiplicação e uma divisão. Elas estão no mesmo nível, né? Então eu vou fazer a que vem primeiro. E nesse caso, a que vem primeiro é a conta de vezes. Eu vou resolver 0,008 vezes 0,7. Repare que eu não me incomodei de colocar vírgula embaixo de vírgula. Não tem necessidade. Eu só tenho essa necessidade quando é soma e subtração. Aqui na multiplicação eu não tenho essa necessidade. Então eu vou multiplicar. Detalhe, eu estou multiplicando números com sinais diferentes. E se eu estou multiplicando um número com sinais diferentes, antes mesmo da conta, eu já sei que a minha resposta aqui é negativa. Então, eu já coloco o negativo aqui e vou me concentrar aqui no resultado dessa conta. 7 vezes 8, 56. Só que não é só o 56. Eu preciso prestar atenção que os dois números que eu estou multiplicando têm 1, 2, 3,
4 casas decimais. Então, a minha resposta também precisa ter 4 casas decimais. Concorda? Então, eu venho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 casas decimais. Vírgula aqui, coloco um 0, 0 e 0. Isso quer dizer que 8 milésimos vezes 7 décimos dá 0,0056 dividido por 0,08. Estamos no fim. Estamos nos finalmente, né? Muito bem. Agora eu vou fazer a divisão. Só que tem um porém, né? Temos um problema aí na divisão. Eu não consigo fazer divisão de números decimais. Oh, como assim? Não dá para dividir números decimais? Com esse formato aqui, não. Eu preciso fazer o que comumente o pessoal fala, tirar a vírgula, né? E tirar a vírgula em matemática, matematicamente falando, eu preciso multiplicá-los por 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, depende do número de ordens decimais que tem os números. Repare, eu tenho aqui o 0,0056 e o 0,08. O número que tem o maior número de casas decimais, de ordens decimais, é esse primeiro aqui. 1, 2, 3, 4 ordens decimais. Isso quer dizer que eu vou multiplicá-lo por 10.000. Posso fazer isso, gente? Posso. Desde que eu faça a mesma coisa do outro lado. E aí, depois dessas multiplicações feitas, o número vai ficar sem vírgula, vai virar um número natural. E aí eu vou fazer a divisão normal. Então vamos lá, olha só. 0,0056 vezes 10.000 dá 56. Ah, detalhe, negativo, né? Sinais diferentes na multiplicação dá negativo. Dividido por 0,08 vezes 10.000. Então veja bem, 0,08 vezes 10.000, quando o número é multiplicado, a cada multiplicação por 10, os algarismos do número ganham uma ordem. Se eu estou multiplicando por 10.000, os algarismos vão ganhar 4 ordens. Então, esse 8, que é centésimo, ele vai ganhar 4 ordens. Então, do centésimo, ele vai décimo, unidade, dezena, centena. Então, esse 8 aqui vai virar centena, ou seja, ele vai virar 800. Detalhe negativo. Então, tá aí. O que era menos 0,0056 dividido por menos 0,08, agora é menos 56 dividido por menos 800. Muito bem, então agora a gente vai para a conta. Bom, sinais iguais, eu já sei que a última resposta aqui é positiva. E aí eu vou montar essa conta. 56 dividido por 800. 56 dividido por 800. Repare, 56 não divide 800, é menor. Então eu venho aqui, coloco um 0, aqui e um 0 aqui. Mas mesmo colocando um 0, ainda não é suficiente para dividir. 560 ainda é menor que 800. Então o que eu faço? Eu incluo outro 0 aqui no quociente e mais um 0 no dividendo. Agora sim, 5.600 é possível dividir por 800. Quantos 800 cabem nos 5.600? 7. Como é que você sabe, sim? 7 vezes 8, 56. Como tem 2 zeros para cá, 2 zeros para cá, vai fechar. Então, 7 vezes 800 dá 5.600. E aí, não sobra nada. Portanto, a resposta da nossa expressão é 0,07, ou 7 centésimos.
E aí eu queria fazer outra vez a mesma ressalva. Parece repetição, né? Mas repare a organização do exercício. Repare que eu coloquei as contas aqui embaixo, eu reservei um lugar para as contas. Eu fiz passo a passo a expressão, tomando cuidado com o sinal, tomando cuidado com regras. É isso que você precisa exercitar. Além de saber as regras, além de decorar lá os sinais iguais, sinais diferentes, a gente precisa treinar esse tipo de situação, né? Precisa fazer. A gente só consegue aprender fazendo. Então vamos lá. Bora para o próximo exercício então. Bora lá então, gente. Continuar aí nossa sequência de exercícios. Olha só, bota na tela aí para o pessoal acompanhar o enunciado. Durante uma brincadeira, Jorge disse que iria lançar 4 moedas e observar a face que ficaria voltada para cima de cada um. Então o rapaz aí vai jogar 4 moedas para cima. Lembre-se, cada vez que o menino joga a moeda, apenas 2 resultados são possíveis. Ou vai sair cara ou sai coroa. 50% de chance para sair cara, 50% para sair coroa. Muito bem. Ele pediu a seus amigos que tentassem adivinhar quantas moedas ficariam com a face cara voltada para cima. Veja as escolhas de seus amigos. E aí cada um deu uma opinião. A Luísa falou que ia ficar uma cara só virada para cima. A Manuela falou que seriam 2. O Nilson 3 e a Olivia 4. Muito bem. Construa uma árvore de possibilidades para obter o espaço amostral e assim indicar e justificar quais dos 4 amigos tinha mais chances de acertar. Veja bem, obviamente, primeira coisa que você tem que entender que qualquer um dos 4 teria alguma chance de acertar. Se joga as 4 moedas para cima e fica voltado para cima apenas uma cara, a Luísa marcaria o ponto. Se ficar 2 caras entre as 4 moedas que foram jogadas, se ficar 2 caras voltadas para cima, a Manuela faria o ponto. Se for 3 é o Nilson, se for as 4 é a Olivia. Então, todos eles têm uma chance de pontuar. A pergunta não é essa. A pergunta é qual deles tem mais chance de obter o ponto, de acertar o palpite. Para isso, o exercício pede para a gente construir uma árvore de possibilidades. Por quê? Porque pela árvore de possibilidades, eu consigo montar algo essencial no cálculo da probabilidade, que é o espaço amostral. O que é o espaço amostral? O espaço amostral são todas as combinações possíveis de resultados entre as 4 moedas quando elas forem jogadas. Então, eu vou desenhar aqui, né? Na verdade, a gente fala em desenhar, mas eu vou escrever o espaço amostral do exercício. Então, vamos lá. São 4 lançamentos, são 4 moedas. Então, vamos lá. Primeira moeda, segunda moeda, terceira moeda e quarta moeda. Se quiser fazer lançamento também, não tem problema. Primeiro lançamento, segundo lançamento, terceiro lançamento. Sem problema, nenhuma dificuldade nisso. Bom, vamos passo a passo a montar. Gente, não adianta querer chegar na resposta sem entender o passo a passo do exercício. Ah, é fulano de tal, mas não sabe nem por quê. Não adianta fazer isso. A gente tem que entender o que está fazendo. Olha só, a primeira moeda, quando ela é jogada, falei no começo do exercício, eu tenho 2 opções de resposta. Eu posso obter ou cara, e aí eu vou usar o CA para cara e o CO para coroa, para agilizar um pouquinho mais. Eu posso, a primeira moeda quando eu jogo pode ser cara ou pode ser coroa. Muito bem. Segundo lançamento. Se o primeiro lançamento for cara, o segundo lançamento também tenho 2 opções. Ou sai de novo cara, ou dessa vez sai coroa. Muito bem.
Agora, se no primeiro lançamento saiu coroa, eu também tenho duas possibilidades aqui. Ou sai cara dessa vez, ou sai coroa. E aí você vai ver que a cada lançamento desse, para cada resposta dessa, eu vou abrir mais duas. Porque a cada jogada, a cada moeda lançada, eu tenho duas possibilidades de resposta. E aí a árvore fica assim. Tá aí. Para cada moeda lançada, duas opções. Ou cara ou coroa. Então, com a minha árvore de possibilidades montada, agora eu tenho condição de montar o meu espaço amostral. Repare, a primeira opção aqui, ó, eu tenho cara, cara, cara e cara. Eu tenho 4 caras como opção de resposta. Repare, ó, cara, cara, cara e cara. Na segunda opção, eu tenho cara, cara, cara e coroa. E assim eu vou montando cara, 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 e eu vou pôr coroa em outra cor para destacar. E coroa. Não é? Então eu tenho aí essas opções como primeira e segunda opção. Terceira opção, eu tenho cara, cara, coroa e cara. Então vamos lá. Cara, cara, coroa e cara. Olha a sequência que eu estou seguindo, ó. Cara, cara, coroa e cara. E assim eu vou montar o restante do meu espaço amostral. Serão 16 possibilidades no total. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, o meu espaço amostral vai ter 16 combinações diferentes do resultado cara ou coroa. Então, vou montar o espaço amostral aqui. Bora lá! E por fim, coroa, coroa, coroa e coroa. Ufa! Foi! Sim, trabalhoso demais. Sim, mas sem fazer, sem construir o espaço amostral, fica bem difícil de calcular a probabilidade de cada um dos amigos aí para saber quem tem mais chance de acertar ou não. Então eu fiz a árvore de possibilidades. Com ela eu consegui construir o meu espaço amostral e agora eu vou ver a pontuação de a probabilidade, né? A pontuação não, a probabilidade de cada amigo dele aí no acerto do palpite, né? Então eu vou estar apagando aqui a árvore, porque ela já não tem mais necessidade, só para mim ganhar um espacinho aqui. Muito bem. Então, com o meu espaço amostral montado, eu tenho como calcular a probabilidade de acerto de cada um deles. Lembrando, o total de possibilidades é 16. Né? O espaço amostral é igual a 16. Então, a Luísa é alguma coisa de 16, a Manuela é alguma coisa de 16, o Nilson também é alguma coisa de 16 e a Olivia
também alguma coisa de 16, certo? Agora eu quero saber quantas chances de 16 cada um deles tem. Muito bem. Para a Luísa pontuar, tem que ter só uma cara. Olha só, aonde eu tenho apenas uma cara? Uma cara eu tenho aqui, uma. Depois eu tenho aqui, duas. Depois eu tenho aqui, 3, 4. É isso? Não me atrapalhei? Não esqueci nenhuma? Não. Então, eu tenho a Luísa, por exemplo, tem 4 chances em 16. Então, das 16 possibilidades de resposta, em 4 a Luísa marcaria o palpite correto, né? Agora vamos verificar quantos palpites a Manuela acertaria. A Manuela falou em 2 caras, né? Das 4 moedas, ela vai obter 2 caras. Então vamos lá. Eu tenho aqui 2 caras. 1, 2, 3, 4. Já igualou a Luísa. 4, 5, passou já aí, ó. 5, 6 e só. Então, a Manuela, das 16 possibilidades de resposta, em 6, ela marcaria aí o palpite correto. Vamos para os outros agora. O Nilson, então a Manuela seria, o palpite da Manuela foi 2 caras, o do Nilson 3 caras e da Olivia 4 caras. Então o Nilson, 3 caras, vamos ver onde eu tenho 3 caras. Tenho aqui 1, 2, aqui 3, aqui não, 4, não, 4, em 4 palpites o Nilson acertaria, com 4 chances aí, em um total de 16, para acertar o palpite dele. E por fim, a Olivia, então, teoricamente, por enquanto, seria a Manuela, que tem 6 em 16. A Olivia, ela quer 4 caras, e 4 caras é só um palpite só uma chance dela obter 4 caras. Então, a Olivia aqui é 1 num total de 16. Isso quer dizer, isso prova que quem tem maior chance de acertar é a Manuela. Isso não quer dizer que ela vai acertar. Eu estou querendo te dizer que ela tem a maior chance de acertar o palpite dela. Porque de um total de 16 combinações, está a favor dela 6 combinações. Mais que a dos outros amigos aí que também deram palpite. Beleza? Entendido? Vamos para o próximo exercício então? Bora lá. Bora lá então, gente? O próximo exercício? Olha só. O exercício então cita aí, coloca o enunciado aí para o pessoal acompanhar. Um professor, durante uma aula sobre números racionais, ele pediu para que colocasse em ordem crescente, do menor para o maior, esses números aqui, ó. Aqui eu tenho número fracionário negativo, eu tenho decimal negativo, fracionário positivo, fracionário negativo e decimal positivo. Eu tenho todos esses modelos de número, essa variação de números aí. E pediu para colocar do menor para o maior. E depois ele quer que eu some o maior e o menor. Bom, eu vou começar invertido. Eu vou começar fazendo a segunda parte do exercício. Repare que ele quer que eu some o maior com o menor. Será que batendo o olho nessa sequência de números aqui, você percebe quem é maior e quem é menor?
É claro, eu posso pôr ele em ordem crescente primeiro, pego o primeiro e o último e somo os dois, né? Tá pedindo para somar os dois aí. Mas só de bater o olho aqui já dá para saber quem é o maior e o menor. Eu não preciso fazer conta nenhuma praticamente. Não preciso igualar MMC, não preciso transformar em decimal, nada disso. Olha só, a gente sabe que o número negativo, quanto mais longe do zero, menor ele é. Concorda? É o contrário do positivo. O positivo, quanto mais longe do zero, maior ele é. O negativo não. O negativo, quanto mais longe do zero, menor ele é. O menor número da série aqui, ó, é o 3,72. Esse aqui é o menor número. Esse é o menor número. E o maior? Do mesmo jeito que eu raciocinei para o menor, eu vou usar para o maior. Repare que a fração positiva também é própria. E fração própria, ela é menor que zero. E se ela é própria menor que zero, o 4 é maior. Obviamente, o 4 é maior. Então, esse aqui é o maior número. E se ele quer que eu some o maior com o menor, eu vou juntar 4 e 21 mais... E aí o cuidado. E aí o cuidado que a gente deve tomar. Ele quer que eu some o maior, que é 4,21, com o menor, que é menos 3,72. Então, eu tenho que somar com menos 3,72. Ou seja, eu preciso fazer uma soma algébrica. Uma soma algébrica com dois números, aqui não tem nada, a gente sabe que é mais, com dois números com sinais diferentes. E se eu tenho sinais diferentes, segundo a regra, a gente subtrai os números. Então, eu faço 4,21 menos 3,72. Aqui não dá empresta, fica 1, aqui fica 11, aqui dá 9. Aqui também empresta, 3 fica 11, fica 4, 0,49. Então, aqui, ó, quando eu junto o 4,21 positivo com o 3,72 negativo, dá 0,49. Positivo ou negativo? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. O maior é positivo, então é 0,49 positivo. Então essa aqui é a segunda pergunta que o exercício fez aí, né? Quando ele pede para que a gente some o maior e o menor. Então, a soma algébrica, a soma de mais 4,21 menos 3,72 dá 0,49 positivo. Muito bem. Falta, então, colocar em ordem crescente. Eu já dei aí algumas dicas sobre a conta. O mais fácil aqui é transformar em decimal, né? Poderia fazer MMC, poderia deixar todo mundo com fração equivalente, o denominador igual, e aí eu colocaria as frações em ordem crescente. Mas nesse caso, colocar em número decimal talvez seja mais vantagem, né? Por quê? Porque 1 dividido por 5, 1 dividido por 5, esse 1 ficou horroroso, vamos melhorar ele aqui. 1 dividido por 5 não dá. Então, eu coloco 0, aqui, coloco 0 aqui. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5 dá 10. 0,2. Se a fração é negativa, o número também é negativo. Muito bem. O 3,72 eu não vou mexer nele. 1/8. Quanto é 1/8? 1/8 é 1. De novo, problema com 1 dividido por 8. E 1 dividido por 8 dá 0,0, porque 1 é menor. Né? Agora dá 10 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 8 dá 8, sobra 2. É isso? Para continuar a conta, coloco mais um 0 aqui. 20 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8 dá 16, sobra 4. Né? Empresta e tal. Aqui também empresta. Né? E aí,
O 4, para mim continuar zero aqui, 40 dividido por 8 dá 5. Aqui dá 40 e não sobra nada. Muito bem, então 1/8 é 0,125. Positivo. Porque 1/8 é positivo. E finalmente o 2/5. Né? O 2/5, se você bancar o esperto, se 1/5 é 0,2, 2/5 é o dobro. Se uma parte de 5 é 0,2, duas partes é 0,4. Né? Mas pode fazer a conta aqui se quiser. Aqui então eu tenho 0,4. Detalhe, 0,4 negativo. Agora sim eu consigo montar, né, a ordem crescente que o exercício está querendo. O menor eu já sei quem é. Eu já usei ele aqui na segunda parte do exercício. O menor é menos 3,72. Muito bem. Menos 3,72 é menor. Qual é o... Bom, então 3,72 já usei. Qual é o próximo? Quem é menor? Depois do menos 3,72 vem quem? 2/5 negativo, né? 2/5 negativo. Esse aqui, bom, então 2/5 também já usei. 0,2 negativo, menos 1/5 negativo. Também já foi usado. Pronto, os negativos já acabaram. O próximo é 1/8 positivo, tá aqui feito. E o maior, como a gente já sabia, 4,21. Então tá aqui os números colocados em ordem crescente, do jeito que o exercício pediu. De novo, já falei isso lá nas expressõezinhas, mas preciso falar isso para você, porque é importante, gente. É bem importante. Às vezes o aluno tem maior dificuldade em matemática, mas não é bem em matemática a dificuldade. A dificuldade é nessa organização do exercício, né? Por que às vezes você vê alguém fazendo e você fala assim, puxa, mas é tão fácil, por que eu não consigo fazer? De repente está faltando organização. Olha os exercícios que você anda fazendo, seu caderno aí na sua escola, as suas provas, né? Repare no jeito que você está calculando, no jeito que você está montando o seu exercício. Porque dependendo de como você monta, você se atrapalha durante o processo. E aí não chega na resposta que deveria chegar. Beleza? Bora treinar isso aí, essa organização aí. E vamos para o próximo exercício. O próximo exercício aí da nossa série segue aí no enunciado. Um saco contém 12 bolas verdes e 8 amarelas. Então olha só, 12 bolas verdes e 8 bolas amarelas. Muito bem. Ou seja, dentro do saco tem então um total de 20 bolas. Muito bem. Então eu tenho aí uma sacola, um saco, né? Segundo o exercício é um saco, que tem 12 bolas verdes e 8 bolas amarelas. Portanto, temos 20 bolas aí dentro do saco. Muito bem. Quantas bolas azuis deverão ser colocadas nesse saco para que a probabilidade de retirarmos do saco aleatoriamente uma bola azul seja 2/3? Veja bem, o que você entende por 2/3? Né? Lembra da tia lá? Do chocolatinho? Lembra? Um chocolate, uma barra de chocolate dividido em 3 partes. Você foi lá, comeu 2 partes, 2/3. Lembra disso? Então, 2 partes de alguma coisa que foi dividida em 3 partes. Se ele quer que as bolas azuis sejam 2/3 da probabilidade, significa que o conteúdo do saco, depois que a bola azul entrar, né, vai ser dividido em 3 partes. 1, 2, 3 partes. Vou apagar o chocolatinho aqui. Né? O conteúdo do saco, depois que for inserido as bolas azuis, que eu não sei quantas são ainda, né? Ele vai ser dividido em 3 partes. E que 2 dessas partes
2/3 serão bolas azuis. Serão bolas azuis. Isso quer dizer que o que sobra, o que falta, que é 1/3, que é uma parte das 3, são as bolas que já estavam no saco. E o total de bolas que estavam no saco são 20. Então eu tenho 20 bolas já no saco. Quantas azuis eu tenho que colocar para que ocupe 2 partes de 3? Ou seja, 2/3. Pelo princípio da fração, né, a gente sabe que toda fração é dividida em partes iguais. Se eu tenho uma parte de 20, as outras partes também são 20 cada uma. Ou seja, a quantidade de bolas azuis nada mais é que 20 vezes 2. E 20 vezes 2, de cabeça, são 40 bolas azuis que devem ser inseridas no saco para que a probabilidade de eu retirar bola azul seja 2/3. É só isso. Bora para o próximo exercício? Então vamos lá, gente. Olha só. Marcela já economizou R$ 135 para comprar uma mochila. Boa. Se esse valor corresponde a 3/10 do preço da mochila, quanto a mochila custa? Então vamos lá. De novo o conceito de fração. Acabamos de ver no exercício anterior o conceito de fração. Nesse exercício exige também esse conceito. 3/10 nada mais é que alguma coisa dividido em 10 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes, e que dessas partes estão utilizando 3. Isso é 3/10. 3 partes de um total de 10. Muito bem. E quanto é 3/10? Segundo o enunciado, 3/10 é R$ 135, que é o valor que a mocinha aí, a Marcela, já economizou. Ora, se 3 partes equivale a R$ 135, quanto equivale uma parte só? Eu sei 3, quero saber uma, óbvio, vamos fazer 135 dividido por 3. 13 por 3 dá 4, 4 vezes 3, 12, sobra 1, abaixo 5, 15 por 3 dá 5, 15, sobra 0. Perfeito? Isso significa que cada pedacinho desse aqui, que uma parte de 10 equivale a R$ 45. Muito bem, praticamente resolvido o exercício, não é? Porque se eu tenho 45 aqui, 45 aqui e 45 aqui, fazendo R$ 135 de soma, pelo princípio, de novo, pelo princípio da fração em que todas as partes têm que ser iguais, os outros pedaços também são 45. Ou seja, eu tenho 10 pedaços, 10 partes com R$ 45 em cada parte. 10 vezes 45. 45 vezes 10. Portanto, chego à brilhante conclusão que a a mochila, custa R$ 450. Então tá aí mais um exercício resolvido. Queria agradecer, não vai embora não, queria agradecer a presença de todos no vídeo. Queria convidar mais uma vez, né? Já convidei lá no começo do vídeo, mas queria convidar você que está chegando aqui agora, né? Que está participando aí do vídeo, que está assistindo o vídeo, a se inscrever no canal, a deixar o like no vídeo,
né? A gente faz com carinho, né? Fica habilitado também para receber as notificações dos próximos vídeos, ok? Obrigado mais uma vez, fiquem com Deus. Tchau, tchau.